Proclamação do Evangelho na terça-feira da terceira semana do Tempo Comum. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, chegaram à casa onde estava Jesus, sua mãe e seus irmãos, que ficando fora, o mandaram chamar. A multidão estava sentada em volta dele, quando lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Mas Jesus respondeu-lhes: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam à sua volta, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nestes últimos dias é confrontado com uma série de situações. Primeiro, os familiares pensaram já de si algo errado sobre si, dizendo que ele estava fora de si porque não comia, estava aí atido com pessoas e não se preocupava consigo mesmo. Depois, no evangelho de ontem, os escribas diziam que ele estava possesso de demônio e que é por força de Belzebu, pai de Satanás, que ele expulsava os demônios. E hoje, os familiares vão atrás de Jesus, já que eles notaram algo muito estranho em Jesus. Então, para ver que no Evangelho de hoje nós percebemos que a missão de Jesus ainda não era percebida, nem sequer pelos escribas, nem por fariseus, nem mesmo pela sua própria família, a sua própria família biológica. E Jesus aqui hoje faz uma distinção clara, apontando para aquilo para o qual ele foi enviado, que ele tem um significado mais espiritual, que não devia apenas se confinar a uma família biológica, mas ele devia estender o seu laço de familiaridade para uma família vasta, a uma família da raça humana, que não tem a ver com cultura, nem com limites geográficos ou temporais. A esta família pertencem todos aqueles que se consideram filhos de Deus, aqueles que acreditam, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus Pai. E é isto que Jesus deixa bem claro no Evangelho de hoje. Então, chegam a Virgem Maria e os irmãos, e entender aqui os irmãos, quando se fala o Evangelho, fala dos irmãos de Jesus, é importante deixar aqui bem claro que na cultura judaica, quando se fala os irmãos, isto aqui é no sentido muito lato, não apenas aqueles irmãos do mesmo pai, mesma mãe, mas é no sentido muito lato, a família é no sentido da família alargada. Então aqui no Evangelho, quando falam de Jesus, dos irmãos de Jesus, ali trata-se claramente dos primos de Jesus. Para deixar aqui mais claro, porque alguns depois apegam-se nesta passagem para tirar conclusões erradas. Então, continuando, os irmãos Maria, a Virgem Maria e os irmãos de Jesus, neste caso os primos de Jesus, aparecem à casa onde estava Jesus. Esta casa supostamente devia ser em casa de Pedro, talvez. E ali o local formigava de gente. Estavam todos à volta de Jesus, todos maravilhados, ouvindo aquelas sábias palavras. E dizem a Jesus que sua mãe, de repente aparece alguém, dizem a Jesus que sua mãe está lá fora, bem como os teus irmãos. E isto deixa o povo preocupado. E Jesus
dá uma resposta muito clara. E ele diz que a esta família, a minha família, pertencem todos aqueles que são os filhos de Deus. Jesus deixa claro que, a partir de agora, a sua família é constituída, corrigindo, a sua família é constituída por todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Tão simples assim. O Senhor olhou à sua volta para aqueles que estavam a escutar as suas palavras, para aqueles que o rodeavam, e apontou para eles, dizendo: aqui estão minha mãe, aqui estão meus irmãos, minhas irmãs, aqueles que fazem a vontade de Deus Pai. Estes sim são meu irmão, minha irmã e minha mãe. A afirmação sobre aqueles que formam o reino dos céus, aqueles que fazem a vontade de Deus, dizendo que minha mãe é aquele que faz a vontade de Deus. Isto não diminui em nada Nossa Senhora, não diminui em nada Maria. Há quem perceba que ali tem havido um desprezo a Maria. Muito pelo contrário, se olharmos um pouco nas palavras de Maria durante a anunciação do anjo, é exatamente isto: faça-se-me segundo a vossa vontade. Então, Maria é aquela que soube dizer sim à vontade de Deus. Então, Maria é exaltada aqui. Se mãe de Jesus, seus irmãos e suas irmãs são aqueles que fazem a vontade de Deus, então Maria é por excelência aquela que soube viver a vontade de Deus. Ela não procurou compreender a vontade de Deus em sua vida. Maria viveu a vontade de Deus com o seu fiat voluntas tua, seja feita a vossa vontade. Então Maria não é desprezada, muito antes é honrada pelo seu sim, pela sua obediência à vontade de Deus. E além disso, a Virgem Maria foi ainda mais discípula do que uma mãe. Ela foi uma discípula fiel de Jesus. Ela não olhou para Jesus como um simples filho. Ela procurou seguir milimetricamente os passos de seu filho e ser fiel àquelas suas palavras, suas sábias orientações. E como diria Santo Agostinho, Cristo louvou a sua mãe neste sentido. O que ele diz no final do Evangelho desta terça-feira é compreendido desta forma: Jesus louvou sim sua mãe. Então os fariseus e escribas não reconheceram que Cristo tinha este caráter universal. A sua irmandade para com os homens tinha um caráter universal, nem o seu sentido espiritual. E também aqui vê-se a preocupação dos familiares, sobretudo de sua mãe, ver Jesus empenhado em uma série de coisas. Então Maria procurava entender o que se passava. Não houve nenhuma intenção, é uma preocupação apenas de uma mãe. Fez o seu trabalho de mãe. E Jesus, com isto, mostra que nós faremos parte desta grande família quando realmente soubermos construir o reino de Deus. Quando soubermos fazer a vontade de Deus, aí sim seremos dignos de sermos considerados irmãos de Jesus. E à medida que cresce, a fé torna-nos mais filhos de Deus. Com o nosso amor, através do Espírito Santo, ajuda a que Cristo nasça nas almas. Jesus fala deste modo para que nós compreendamos que Jesus tem uma missão muito importante para o mundo, para o homem, que é libertar o homem
que é levar o homem pela filiação que temos direito a partir do próprio Jesus, sermos verdadeiramente filhos obedientes da vontade de Deus Pai. E a vontade de Deus Pai é, sobretudo, que nós vivamos como filhos amados de Deus, filhos que amam a Deus e também filhos que se amam entre si. A história do homem é verdadeira, feita por decisões livres. Não é Deus quem deve colocar em nós, deve fazer algo que nós próprios devemos fazer, que é seguir. Deus deu-nos a liberdade de aceitar ou negar. Se aceitarmos estas orientações de Jesus, nós estaremos a optar pela salvação. Se negarmos, então estaremos a optar pela nossa própria condenação, pela própria perdição. Então, que o Espírito Santo nos ilumine para sabermos sempre discernir em cada momento da nossa vida qual é a vontade de Deus para mim, para hoje e para a minha vida. Que Deus abençoe a todos.